Graça e paz, queridos, uma boa tarde. Eu gostaria de falar nessa tarde sobre um tema não muito agradável, porque ninguém gosta de falar desse tema. O tema será o que acontece depois da morte. Jesus referiu-se a esse tema no livro de Lucas, capítulo de número 16, e o verso de número 19 até o 31. Eu gostaria de ler essa carta com você. Amém? Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíram da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do dedo, e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este consolado, e tu atormentado. E além disso, até está posto grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai Abraão, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: E Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse-lhe: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Queridos, a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. E a Bíblia diz lá no livro de Hebreus que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo após isso o juízo de Deus. Então, o juízo de Deus, ele será segundo as nossas obras. O sábio Salomão, no livro de Provérbios, ele vai dizer que somos um ser tricotomista, composto por corpo, alma e espírito. O corpo é a nossa matéria física, porque somos formados do pó da terra. Tanto é que se você pegar a tabela periódica e observar cada elemento químico, o nosso corpo é composto por vários deles, ou talvez até por todos os elementos químicos. E a nossa matéria, como a Bíblia diz, ela voltará ao pó, às cinzas de onde ela saiu. E nosso espírito, o fôlego de vida que Deus nos concedeu, o sopro de vida nas narinas, o espírito, ele voltará a Deus. E a nossa alma, que é imortal, ela se submeterá ao juízo de Deus. É a alma que será julgada e será ou levada para os céus, o paraíso, o conhecido seio de Abraão, ou será levada para o inferno no juízo. E aqui Jesus ele narra a história de 2 personagens, um rico e um pobre. Só para que você entenda isso, não é a riqueza, não é o diploma, não é o status, não é a posição social que define quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. O que define as nossas atitudes são as nossas condutas no dia a dia, o nosso caráter, as nossas ações, as nossas atitudes no dia a dia. Isso é quem nos define. E o texto vai mostrar aqui que o homem rico, ele era uma pessoa que não tinha temor a Deus, que não obedecia à palavra de Deus. Havia uma diferença espiritual muito grande entre o rico e o Lázaro. O Lázaro, ele não tinha riqueza nenhuma, não possuía nada, senão uma roupa velha rasgada.
e procurava comida todos os dias para se alimentar. E aqui o texto vai dizer que o rico, ele regalava e esplendia-se. Ele viveu uma vida abundante aqui, uma vida de riquezas. Mas como eu disse, não foi a riqueza dele que definiu quem ele era. Foi o próprio caráter dele. Porque riqueza e caráter são duas coisas totalmente distintas, são diferentes. Tem pessoas que têm dinheiro, mas têm caráter. Tem pessoas que não têm dinheiro e têm caráter. E tem pessoas também que têm dinheiro, mas têm muito caráter, muito mesmo. E essa era a diferença entre esses dois homens. Um temia a Deus, reverenciava a Deus, obedecia a Deus e acreditava nos princípios de Deus. O outro, porém, não acreditava em Deus, não reverenciava Deus, não respeitava as pessoas, não obedecia os mandamentos de Deus. E isso o definiu no dia da sua morte. Eu quero chamar a sua atenção nessa tarde aqui para esse texto. Muitas pessoas têm vivido uma vida achando que não vai morrer. As pessoas têm levado uma vida achando que são eternos, que sua vida nunca terá um fim nessa terra. Eu quero te chamar a atenção nessa tarde. Teremos um fim, a nossa vida é breve. Assim como a folha nasce, a erva nasce, cresce, seca-se e morre, assim também será a nossa vida. A nossa vida ela é breve. Hoje você está aqui, amanhã você não sabe se você vai estar aqui. Eu quero que você reflita as suas ações, as suas atitudes, o que você tem feito da tua vida. O que você tem feito para beneficiar o teu próximo, beneficiar a ti mesmo, e o que você tem feito para honrar a Deus. A Bíblia diz que é dever de todo homem honrar a Deus e guardar os seus mandamentos. Temer a Deus e guardar a tua palavra. Isso é dever de todo homem. Esse homem aqui, o Lázaro, ele não possuía nada, mas ele tinha a maior preciosidade no teu coração, que era o temor de Deus, a palavra de Deus encravada nas tábuas do teu coração. Elas estavam fixas no coração de Lázaro. E o texto vai dizer aqui que quando Lázaro morreu, Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, onde foi consolado, onde foi recebido de braços abertos, no paraíso. E morrendo rico e sendo sepultado, lá no inferno, o texto vai dizer aqui que ele estava em chamas, em tormentos, arrependido pelas suas más ações enquanto vivia. E quando ele olha para cima, ele viu a Lázaro no seio de Abraão, consolado, vivendo uma vida abundante, uma vida plena, uma vida onde sim valeria a pena. E ele olha para o pai de Abraão e pede-lhe que deixe que Lázaro molhe a ponta do dedo e conceda-lhe uma gota de água. O Abraão, aqui da história, vai dizer: não, você teve a tua oportunidade em vida e você desperdiçou essa oportunidade. Você teve todos os teus bens em vida. O rico, ele não foi para o inferno por causa da sua riqueza, mas da forma com que ele vivia. Porque não só a riqueza é transformada em Deus na vida de muitas pessoas, mas sim as coisas que nos apegamos. Tem pessoas que pisam nas pessoas, que pisam em outras pessoas por causa do que possuem. Tem pessoas que se sentem superiores pelo dinheiro, pela riqueza, pela fama, pelo status social. Mas eu quero te dizer nessa tarde que para onde vai o pobre, vai também o rico. Ambos serão sepultados em uma sepultura. Ambos serão sepultados em uma cova. Porém, há uma diferença muito grande entre aquele que guarda a palavra de Deus e o que não guarda a palavra de Deus. O que guarda a palavra de Deus, ao ser sepultado, ele terá um espaço lá no paraíso ao lado de Deus. E aquele que não reverencia, que não obedece à palavra de Deus, ele se achegará a Deus um dia perante o tribunal de Deus para prestar contas a Deus. Eu quero que você reflita nessa tarde, que você ouça essa palavra com atenção. Reflita as tuas ações, reflita as tuas obras, porque pode não ter justiça aqui nessa terra, mas no futuro, no mundo vindouro, terá a justiça de Deus. E Deus cobrará de mim e de você as nossas obras, a consequência das nossas obras, porque tudo terá um dia um acerto de contas. Pode não ser nessa vida, mas lá no mundo espiritual terá um acerto de contas, porque Jesus,
estará perante o tribunal de Cristo, o tribunal de Deus, para julgar as nossas obras. Então reflita as tuas obras. O que tem te definido? Temor a Deus, a reverência a Deus, ou a soberba, a ignorância, a falta de temor, a falta de reverência a Deus, a forma que você trata as pessoas com soberba, simplesmente porque você tem dinheiro, simplesmente porque você tem um status social. Ou talvez você não tenha nada disso, não tenha dinheiro, não tenha um status social muito elevado, mas mesmo assim você é soberbo, você é egoísta, você é avarento. Reflita as tuas obras. Eu quero que você repense as tuas obras, porque um dia você prestará conta a Deus. A Bíblia diz que um dia Cristo vai requerer de cada um de nós. Eu quero que você pense nisso. Guarde essa palavra no teu coração e não deixe que ela seja arrebatada, seja retirada do teu coração. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.